Tem coisa errada aí. Uma das situações mais devastadoras que pode haver numa igreja é quando a liderança vem cometendo erros graves, erros na parte financeira, erros na área sexual, erros administrativos, erros no trato com o povo, e esses líderes não aceitam ser repreendidos, não aceitam ser corrigidos, não aceitam ser orientados. Eles se colocam numa posição assim acima do povo, e eles então usam a Bíblia indevidamente para se blindar, para blindar a sua posição, para blindar o seu cargo. E o texto predileto deles é Salmo 105, versículo 15, que diz: não toqueis nos meus ungidos, como se repreensão fosse uma agressão, como se disciplina fosse um ataque, como se uma comunidade que está sofrendo e clama por um conserto fosse algo absurdo. Eles usam a Bíblia ao invés de se corrigir a si mesmos, eles usam a Bíblia para se blindar e continuar fazendo os seus erros. Nasce então um círculo vicioso. Eles erram, a igreja não pode corrigir porque eles não aceitam, e eles ameaçam a igreja com esse texto, né? Como se a igreja estivesse tocando no ungido do Senhor, e daí eles voltam a errar, a igreja não pode repreender, eles voltam a errar, a igreja não pode repreender, e fica esse ciclo vicioso que não tem fim, não chega a lugar nenhum. Mas tem consequências, tem graves consequências. Eu vou aqui, fiz uma listinha aqui, eu vou ler para você. Crentes desanimados, decepcionados e abandonando a sua comunidade de fé. Igrejas doentes, porque se a liderança está doente, as igrejas estão doentes e elas estão sem o poder e sem a graça do Espírito Santo. Por isso, muitas igrejas gastam milhares e milhares e milhares de reais com marketing. Eu não sou contra a igreja fazer uma apresentação à sociedade de si mesma através do marketing. Não sou contra. O problema é que não adianta você divulgar um produto, vamos pensar assim, né? Que quando o consumidor entrar ali, ele vai ver que não é nada disso não, que ali é uma igreja problemática. Há uma frase muito inteligente que eu gosto de pensar sempre nela, que diz assim: moldura boa não salva quadro feio. Então não adianta fazer uma pintura linda no marketing e quando o visitante vai ali e fica um pouquinho mais, já vê que é tudo, né? Tudo falso, tudo fake. Também há um baixo engajamento. Então, enquanto alguns saem da igreja, os que ficam também não estão muito afim não de sustentar aquela situação e deixa assim para ver como é que fica. É mais ou menos essa a atitude deles. E a consequência mais terrível é a vergonha para o Evangelho. Quando um membro comum comete uma falta, a igreja corrige e tal, e a sociedade entende, aceita, né, até uma certa altura, aquele erro daquele membro comum. Mas quando a liderança vem fazendo malandragem, picaretagem, fazendo coisas erradas, dando soco em todo mundo, esses erros de uma liderança, eles repercutem muito mais do que o erro de um membro. Então traz muita vergonha para o Evangelho. E mais uma vez o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é jogado na lama por essa gente sem consequência. Mas vamos lá, vamos entender o Salmo 105, ok? Para você entender, para você perceber que eles estão usando esse salmo de uma forma
completamente arbitrária, indevida. Eles não se deram nem ao trabalho de ler o Salmo. Eles só aprenderam esse texto de cor, alguém falou, eles gostaram, né, dessa blindagem e ficam repetindo. Então vamos lá. Então, eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino a outro reino. A ninguém Deus permitiu que os oprimisse, antes por amor deles, repreendeu aos reis e disse: não toqueis nos meus ungidos. Ou seja, os ungidos não são só os pastores, os ungidos não são só os líderes, não são só aqueles que estão em proeminência na igreja. Todo o povo de Deus é ungido. Então, assim, eles usam a Bíblia para dizer: não toque em mim porque eu sou ungido. Mas esses pilantras, alguns são só vagabundos mesmo, né? Não entendem nada da Bíblia e se acham líderes, né? A Bíblia fala que esses que se julgam mestres serão cobrados com mais rigor. Mas tem muito pilantra que ele mexe, né? Ele toca, ele mexe no dinheiro da igreja, ele mexe com mulher casada da igreja, ele mexe com moças da igreja, ele mexe com os teus filhos e também com as tuas filhas. Eles mexem com tudo. E quando a igreja vai repreender, ele diz: não mexe comigo porque eu sou ungido do Senhor. Hipócritas, todo o povo de Deus é ungido. Eu vou ler aqui um texto para você do Novo Testamento que confirma esta verdade. 1 João 2,20 diz assim: vós todos tendes a unção do Santo. Aleluia. Somos todos ungidos. Não é só um clero, não é só uma elite da igreja. Todos nós temos a unção do Espírito Santo de Deus. Quanto a falar mal, também tem um problema aí que a igreja também está errando. Então não adianta a igreja querer corrigir o líder se ela mesma está em falta. Talvez isso seja uma coisa de brasileiro. O brasileiro, ele não consegue confrontar, chegar e falar na cara. O brasileiro, ele acha que confronto é conflito. Então o brasileiro é muito de fofoquinha, sabe? De coisinha por trás, né? De mandar recado, indireta, essas coisas que estão também erradas. Então veja, o ciclo vicioso do pecado, que eu falei um pouco antes, ele vai ser agora piorado. O líder erra, a igreja não consegue corrigir porque ele não aceita e a igreja faz fofoca. O líder continua errando, a igreja não consegue corrigir, mas faz fofoca. Você percebe que a situação interna de uma igreja dessa vai se tornando cada vez mais degradada, mais pavorosa, né? Então, assim, a igreja tem que aprender Mateus capítulo 18, do verso 15 a 20, que é a disciplina bíblica. Como é que funciona a disciplina bíblica? Se você tem algo a dizer ao teu irmão, se o teu irmão te ofendeu, vai lá você, só você, antes de fofocar, não vai fofocar, vai lá você antes, conversa você e ele só. É o que a Bíblia diz, só os dois. Se você conseguir convencer o teu irmão do erro dele, ganhaste o teu irmão. Mas se ele se mostra resistente, leva 2 ou 3 testemunhas e vai lá, procura ele de volta, testemunhas da igreja, né? Procura ele de volta, força a barra mais uma vez, faz o confronto saudável para que ele se arrependa. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão.
Se ele não se arrepender, leva o caso para a igreja. Daí a igreja vai ter que se reunir e vai ter que fazer o confronto público. É nesse contexto de disciplina que Cristo fala: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não tem nada a ver com aquelas reuniões de oração que só tem 3 pessoas e a pessoa ora assim: ó Senhor, o Senhor disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Na verdade, irmãos, Jesus está o tempo inteiro. Mesmo que não haja ninguém, Ele é Deus. Mas então, assim, é nesse contexto de disciplina, que Jesus se compromete a ser a 4ª testemunha, né? Ou a 3ª, se foram 2 só. Ele sabe todas as coisas. Então, a igreja também tem que corrigir essa questão aí da disciplina bíblica. Ah, mas é difícil. É difícil, mas é a receita de Deus. Ok? É assim que o Espírito Santo age numa igreja. Quando a igreja aceita as normas bíblicas, né? Quando uma igreja começa a criar normas próprias, ela deixa de ser uma igreja bíblica. É aquela situação: ah, tal coisa não é pecado, mas aqui na igreja é proibido. Então ela está se colocando acima das Escrituras. Essa igreja já se desviou. É uma igreja apóstata, que já está seguindo um outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Bem, resumindo, não fale mal de ninguém, né? Isso é óbvio, ok? Não aceite essa conversa que o ungido não pode ser corrigido, né? E daí eu pergunto: é ungido ou é fingido, né? O ungido não tem medo da repreensão. Ele sabe que a repreensão na hora pode doer, mas traz bons resultados. E não tenha medo de denunciar, ok? Talvez você vai pagar um preço muito alto por isso, mas não tenha medo. Cristo não nos deu um espírito de covarde, mas de valentes, ok? Gostou desse assunto? Deixe sua opinião aí embaixo. E aproveita, né? Aí se inscreve, compartilha, dá like. Assim você, né, ativa as notificações, assim você fica bem informado e eu fico bem animado.